Olá a todos. Nessa videoaula a gente vai resolver um exercício de lei de Coulomb. Caiu no Mackenzie e o exercício diz o seguinte. Com base no modelo atômico de hidrogênio, no qual se considera um elétron descrevendo uma órbita circunferencial ao redor do núcleo, temos um exemplo de MCU. O raio dessa órbita é da ordem de 10 a menos 10 metros. Então, o raio, 10 a menos 10 metros. Sabe-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a constante eletrostática do meio K igual a 9 vezes 10 a nona Nm² por coulomb quadrado, a massa do elétron 9,1 vezes 10 a menos 31 kg e a massa do próton 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Nesse modelo atômico, a velocidade escalar do elétron é aproximadamente, então o que ele quer saber é a velocidade do elétron, né? O valor da velocidade do elétron. E aí tem as alternativas. Aí. Eu trouxe aqui um desenho para ilustrar essa situação do modelo de hidrogênio. O que é o modelo de hidrogênio? Tem o núcleo positivo, constituído por um próton, e o elétron girando ao redor. O que ele quer saber é com qual velocidade o elétron gira, né, dado todas aquelas informações do enunciado. Bom, como é que resolve esse exercício? É só pensar o seguinte, qual é a única força que mantém o elétron girando ao redor do próton positivo? É a força elétrica. Essa é a única força, é uma força de atração, que o próton fica o tempo inteiro puxando o elétron com essa força, a força elétrica, a força atrativa entre cargas de sinais opostos. E como essa é a única força que existe, ela também é a força resultante. Quando só existe uma força, ela própria é a força resultante. Portanto, a força resultante, nesse caso, é a força elétrica. Mas essa força resultante é uma força que aponta para o centro, é perpendicular à velocidade e aponta para o centro. Como é mesmo o nome de uma força resultante que aponta para o centro, é a força resultante centrípeta, que eu estou abreviando aqui por CP. Portanto, nesse caso em particular, do átomo de hidrogênio, a força que mantém o elétron girando em órbita circular, em movimento circular uniforme, ao redor do próton positivo, é a força elétrica. Ela é a força resultante centrípeta. Mas vocês devem estar recordados que a fórmula para calcular a força resultante centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre r. E vocês também devem lembrar que a força elétrica entre duas partículas eletrizadas é estabelecida pela lei de Coulomb. K vezes a carga do primeiro corpo vezes a carga do segundo corpo, tudo isso em módulo, né? Em módulo, sobre a distância entre os dois corpos eletrizados ao quadrado. Só que nesse caso em particular, quem é a distância entre o próton e o elétron? Essa distância é o próprio raio da órbita, né? Conforme o elétron vai girando aqui na sua órbita circular, ele se mantém a essa distância nesse modelo bem simplificado do átomo. Então, essa distância aqui é o próprio r. Então, eu posso substituir esse d ao quadrado por r ao quadrado, que é o que eu vou fazer agora. Vou substituir esse d ao quadrado por r ao quadrado. Bom, mas se d ao quadrado é o r ao quadrado, eu posso cortar esse r com esse quadrado aqui, né? R ao quadrado é r vezes r. Um dos r's passa para o outro lado multiplicando, corta com outro r, então sobra só um r aqui. E nesse caso aqui também, desse exercício, quem é Q1? É a carga do próton. Quem é Q2? É a carga do elétron. Tudo em módulo, né? Apesar de uma ser positiva e a outra negativa, como está em módulo, as duas são positivas e elas têm o mesmo valor, né? O exercício falou quanto elas valem, né? Para quem esqueceu, vamos retomar aqui no enunciado. A carga elementar, que é a carga do próton e a carga do elétron, tem esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o K, a constante eletrostática, ele também deu. Falou aqui em algum lugar, aqui no meio, né? Aqui assim, ó, o K vale 9 vezes 10 a nona. Bom, e agora,
ele deu as duas massas, a massa do elétron e a massa do próton. Qual massa que eu devo usar? É só olhar aqui, ó. Nessa formulinha, essa daqui é a força resultante em quem? No elétron. Essa é a força resultante no elétron. Se essa é a força resultante no elétron, então essa massa aqui é a massa do elétron. Então, vamos escrever isso. Essa daqui é a massa do elétron, né? Deixa eu colocar um ezinho aqui para lembrar que é a massa do elétron. Então, agora, eu posso, antes de substituir os valores, eu só vou isolar aqui a velocidade, para depois, quando eu substituir tudo de uma vez. Fica v ao quadrado, só vou isolar a velocidade. Como é que eu faço para isolar a velocidade? Eu pego essa massa, que está multiplicando, e passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar v ao quadrado é igual a k vezes a carga do elétron, a carga do elétron que é representada pela letra E minúsculo, vezes a carga do próton, que é a mesma, né, tem o mesmo valor, também é representada pela letra E minúsculo, as duas valem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, dividido pelo valor do raio, que ele dá no enunciado, vezes a massa do elétron, que está multiplicando, eu vou passar aqui para esse lado dividindo. Então vai ficar a massa do elétron vezes o raio da órbita circular do elétron. E como isso é v ao quadrado e eu quero v, então é só tirar a raiz dos dois lados, tira a raiz dos dois lados, e eu descubro que a velocidade é a raiz quadrada de k vezes e, dividido pela massa vezes o raio. Se você olhar no enunciado, ele deu o k, deu o e é igual, né, para o próton e para o elétron, deu a massa do elétron e deu o raio da órbita circular. Então é um exercício que, apesar de inicialmente parecer difícil, é um exercício numérico. Ele deu os valores e você tem que substituir para descobrir quanto vale a velocidade do elétron. Se você lembrar que a força elétrica é a única força atuante e, portanto, ela é a força resultante, e se você lembrar que a força resultante que aponta para o centro é a centrípeta, cuja fórmula é mv ao quadrado sobre r. E você também precisa lembrar que a força elétrica entre duas partículas eletrizadas é dada pela lei de Coulomb. Se você lembrar tudo isso, não é um exercício difícil, é apenas de aplicação numérica, né? Portanto, aqui vai ficar a velocidade orbital do elétron é igual a raiz quadrada de 9 vezes 10 a nona vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tudo isso dividido pela massa do elétron e vezes o raio orbital. A massa do elétron está aqui, vale 9,1 vezes 10 a menos 31, e o raio da órbita está aqui também, ó, 10 a menos 10 metros. Né? Então, só destacando aqui a massa do elétron e o raio da órbita. Então, continuando aqui, 9,1 vezes 10 elevado, esqueci da potência de 10, menos 31, certo? E o raio da órbita, 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 10 elevado a menos 10. Fazendo essa continha aqui, o 9 eu posso simplificar com 9,1, porque é uma conta aproximada, né? Ele pede aproximadamente quanto que vale. Então aqui, ó, tá aqui no enunciado, ó, é aproximadamente, bom, se é aproximadamente 9, eu posso simplificar com 9,1, sem comprometer o valor aproximado do resultado. Então esse 9 eu corto com 9,1, esse 1,6 vezes 1,6 é 1, ó, aqui eu tenho 1,6. Aqui eu também tenho 1,6. 1,6 vezes 1,6 é 1,6 ao quadrado. Quando eu tirar a raiz de 1,6 ao quadrado, vai sobrar 1,6. Então, 1,6 eu sei que vai aparecer. Aí o resto é só fazer a potência de 10. Né? 10 elevado a menos 19 vezes... Aqui, ó, vamos mudar de cor para a gente ir acompanhando todo mundo. Aqui, ó. Deixa eu colocar verde. Esse 10... Vamos fazer um por um, vai. Esse 10 a nona vezes 10 elevado a menos 19, isso dá 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a menos 19 dá 10 elevado
a menos 29. Aí esse 10 a menos 31 aqui embaixo, ó, 10 a menos 31 com 10 a menos 10, aqui embaixo fica 10 elevado a menos 41. Aí quando esse 10 a menos 29 eu dividir por 10 elevado a menos 41, por 10 elevado a menos 41, eu gosto de fazer essa conta subindo a potência de 10 e mudando o sinal do expoente. Né? Então fica 10 elevado a menos 29 mais 41. E menos 29 mais 41 é 12. Então fica 10 elevado a 12. Quando eu tiro raiz de 10 elevado a 12, dá 10 à sexta. Portanto, 1,6 vezes 10 à sexta metros por segundo. E por que eu sei que está em metros por segundo? Porque está todo mundo no sistema internacional. Portanto, a velocidade é 1,6 vezes 10 à sexta metros por segundo, ou seja, 1,6 milhões de metros por segundo. É bem rapidinho o elétron, né? Que é a alternativa C de casa. Bom, espero ter contribuído. Até o próximo vídeo. Obrigado.